Olá, seja bem-vindo ao Judiciário em Evidência. Nesta edição, você vai ficar sabendo sobre as ações do Grupo de Descongestionamento de Processos Judiciais de Fortaleza. Veja também, equipe para julgar processos de improbidade e crimes contra a administração pública planeja atuação para 2014 e Tribunal de Justiça adota clipping eletrônico e outras medidas para economizar papel, copos descartáveis e outros materiais. A Meta 4 prevê o julgamento até o final de 2014 dos processos de improbidade e crimes contra a administração pública distribuídos até 31 de dezembro de 2012. No Ceará, a presidência do Tribunal de Justiça criou o grupo de auxílio para atuar nesses casos. A primeira reunião ocorreu no dia 7 de março. O encontro teve o objetivo de organizar as atividades da equipe. A reunião foi realizada no gabinete do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, supervisor da Meta 4 no Judiciário Cearense. 6 juízes fazem parte da equipe e 4 servidores auxiliam as atividades. O grupo de auxílio foi instituído em fevereiro pelo presidente do TJCE, desembargador Luiz Gerardo de Pontes Brígido. As visitas iniciaram no dia 10 de março, nas comarcas de Caridade e Paramoti. Os trabalhos seguem até o final deste ano em Fortaleza, na região metropolitana e no interior. Os magistrados realizam atos necessários ao julgamento das ações, auxiliando a atuação dos juízes titulares. Todos exercem as atividades sem prejuízo das funções. Todo mês faremos uma viagem para as comarcas do interior e toda sexta-feira vamos despachar e julgar no juizado da capital. Depois, terminado o juizado, nós vamos para as varas criminais, fazenda pública, execuções fiscais e cíveis, para dar um bom desempenho à meta. O juiz Daniel Carvalho, integrante da equipe, ressaltou que a Meta 4 é importante para reforçar a atuação do Poder Judiciário no combate à impunidade. A Meta 4 envolve processos de improbidade administrativa e crimes contra a administração pública. Envolve corrupção, peculato, apropriação indébita, dentre outros. Existe um sentimento, muitas vezes difundido na sociedade, de uma impunidade. E a nossa intenção é contribuir e acelerar o julgamento dessas ações e mostrar que o Poder Judiciário pode sim contribuir muito para esse fim dessa impunidade. O desembargador Inácio Cortez destacou ainda que serão apresentados relatórios mensais à presidência do tribunal com o levantamento dos processos analisados. O documento também será encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça. Após a viagem, serão remetidos um relatório ao presidente do tribunal e no final do mês, até o dia 10, também ao presidente do tribunal, o relatório da viagem e de todos os julgamentos de despachos efetuados durante o mês. Aí manda-se esse relatório para o presidente encaminha ao CNJ. E vou levando também uma equipe, um especialista em informática, para na hora que esse processo for julgado, seja dado baixa do sistema. A redução do consumo de papel, copos descartáveis e outros materiais é uma tendência nas instituições públicas e privadas. A medida permite economia e contribui para o menor desgaste do meio ambiente. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Ceará adotou o clipping eletrônico, reduziu o número de impressões e incentiva o uso consciente dos recursos. Atitudes simples, como imprimir os 2 lados do papel e tomar água em recipientes reutilizáveis, podem ter grande impacto na preservação da natureza. O que antes era apenas uma questão de consciência ambiental, este ano se tornou meta de desempenho a ser alcançada pelas unidades do Judiciário Cearense. Uma das orientações é reduzir o consumo de copos descartáveis em 5% e de papel em 10% até o final de 2014. Após a medida, o uso de garrafinhas e canecas no lugar dos copos descartáveis se tornou um hábito. Ivanilda Rabelo, que trabalha no Departamento de Engenharia, já adotava a prática antes mesmo de se tornar comum entre os colegas. Eu adotei a garrafinha exatamente como para de forma evitar o desperdício de copos descartáveis, o consumo sustentável. E no caso a garrafinha, eu consigo controlar a quantidade de água que eu consumo por dia, que favorece a minha saúde, além de reduzir cada vez um copo e favorecer o meio ambiente, né? A coleta seletiva de lixo no Fórum Clóvis Bevilacqua e a entrega de papéis recicláveis a instituições de catadores de Fortaleza são outras iniciativas de responsabilidade socioambiental promovidas pelo Poder Judiciário. Em fevereiro deste ano, a Assessoria de Comunicação adotou o novo clipping eletrônico.
A ferramenta está disponível na intranet e substitui o recorte manual, que consistia na colagem de partes de jornais sobre folhas de papel. Com o uso do clipping eletrônico e de outras medidas, como a reutilização de folhas para impressão, a economia de papel já é evidente na assessoria. No ano passado, eram gastas em média 8 resmas por mês. De janeiro a março de 2014, foram utilizadas 7 resmas. O tribunal prepara outros projetos voltados para o uso racional da energia e da água. Nós estamos estudando a probabilidade de, em cooperação com a CAGES e a COELSE, fazer uma racionalização do consumo de água e do consumo de energia. Esses 2 projetos, que têm uma amplitude muito grande, porque há necessidade de reformular as instalações, tanto do fórum quanto do tribunal, eles estão em fase de licitação como o primeiro passo. No próximo bloco, o juiz Eli Gonçalves Júnior fala sobre as ações do Grupo de Descongestionamento de Processos de Fortaleza. A gente volta em instantes. O Judiciário Estadual deu início às atividades de 2014 do programa Justiça e Cidadania, que promove visitas de estudantes ao Tribunal e ao Fórum Clóvis Bevilacqua. Palestras de magistrados nas escolas também fazem parte da iniciativa. Um grupo de 52 alunos do ensino médio da Escola Estadual Deputado Paulo Benevides, localizada no bairro Messejana, em Fortaleza, conheceu o Tribunal de Justiça no dia 11 de março deste ano. Todos de olhares atentos para as novas descobertas. No memorial, eles souberam sobre a história da Justiça Estadual. Móveis, fotos, documentos e outras peças fazem parte do acervo. Também existe espaço para a memória do jurista cearense Clóvis Bevilacqua. O responsável pelas explicações é o servidor João Franklin. Clóvis Bevilacqua, jurista de maior destaque do Brasil, talvez, pareado com Rui Barbosa, vice-osense e redator do projeto do Código Civil Brasileiro de 1916. A história do Clóvis Bevilacqua, o início dele, do trabalho dele aqui no Ceará, a saída dele do Ceará para o Rio de Janeiro, isso foi muito, muito, muito bom mesmo, ter aprendido mais. Isso eu não sabia, agora eu sei e vou contar para meus colegas. Né? A biblioteca do tribunal também está no roteiro das visitas. Além disso, os alunos assistem a documentário educativo, que mostra a atuação do judiciário por meio de varas, fóruns, juizados e setores administrativos. É a oportunidade, né, que o Tribunal de Justiça está dando a esses alunos de virem conhecer a estrutura judiciária do nosso estado, a formação, a formulação das leis e a formação cidadã desses meninos, né, a contribuição do que a justiça pode trazer de benefício para eles. Os estudantes recebem material educativo. Aos professores são entregues certificados de participação no projeto. O programa Justiça e Cidadania é uma parceria entre as assessorias de cerimonial e institucional do TJCE. Os telefones para agendamento são 85-3207-7044 ou 3207-7052. Somente em 2013, foram beneficiados mais de 4.200 estudantes de escolas e faculdades públicas e privadas. Criado em 2010 pelo Tribunal de Justiça do Ceará, o Grupo de Descongestionamento de Processos Judiciais de Fortaleza trabalha para dar mais celeridade aos julgamentos. O coordenador da equipe, juiz Eli Gonçalves Júnior, é o nosso convidado. Ele assumiu a função no dia 24 de janeiro deste ano, substituindo a juíza Jorisa Magalhães Pinheiro. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Eli Gonçalves, como tem sido a atuação da equipe? Bom, o grupo de descongestionamento, desde a sua criação, tem atuado no julgamento de processos, como também no encaminhamento de todas as etapas de apoio ao fim do processo, que é a sua etapa final, o julgamento. Então, todas aquelas outras etapas administrativas para a consecução do julgamento do processo é objeto, portanto, da atuação do grupo de descongestionamento. Quantos juízes fazem parte do grupo de descongestionamento de processos? Esse ano que passou, nós trabalhamos com 16 juízes auxiliares e 21 juízes de varas não instaladas. Então, esses juízes, portanto, trabalharam no grupo durante todo o ano passado.
E em 2014? Uma resolução agora recente do Tribunal de Justiça determinou que os juízes de varas não instaladas, juntamente com os 6 juízes juízes auxiliares, pudessem formar, então, um grupo de auxílio permanente nas varas cíveis. Então, de sorte que hoje nós vamos contar nas varas cíveis com esse quantitativo de juízes em auxílio permanente. Os 16 juízes de varas não instaladas, somando-se com os 6 juízes, vão dar esse auxílio de caráter permanente às varas cíveis. É como se fosse mais ou menos um juiz para cada 2 varas. Um juiz para cada 2 varas, exatamente. E os juízes, eles atuam sem prejuízo das funções? Sem prejuízo das funções. O que isso significa? Significa que eles podem ser utilizados para respondências em situações de cargo vago, por exemplo, e em outras situações que, como grupo de auxílio à comarca de Fortaleza, que o próprio diretor do fórum, o Dr. Luciano Lima, poderá também se socorrer desses juízes para alguma, vamos dizer, missão especial. Doutor Eli, como é feita a escolha dos juízes que atuam na equipe? Os juízes, eles são indicados pelo juiz coordenador, é o que disciplina a resolução, para, então, nomeação do presidente do tribunal. Contudo, agora, como nós pudemos discutir com o próprio diretor do fórum, todos os juízes auxiliares ou aqueles juízes de varas não instaladas que não estejam em respondência farão parte do grupo de descongestionamento. Logo, ficarão também com a incumbência, com a missão de julgar processos. Quantos mutirões já foram realizados desde a criação do grupo? O que se vê historicamente é que a cada ano se desenvolve 5, 6 grandes mutirões. Mas é preciso ressaltar que esses mutirões, eles são organizados pelo Centro de Soluções de Conflito do Fórum de Fortaleza, sob a coordenação da doutora Natália, e o grupo de descongestionamento dá apoio a essas iniciativas. Quais são os critérios para promover mutirões de conciliação de determinados tipos de processos? O próprio Centro de Solução de Conflitos, ele utiliza daquele maior número de demandas. Então, como um exemplo, as ações acidentárias. Então, temos, de repente, um acervo de 15, 16 mil processos ligados a essa área. Então, aqueles que já estão dentro justamente dessa mesma situação, ela se faz uma proposta de conciliação desses processos. Então, o grupo de descongestionamento dá apoio a essa iniciativa. Por exemplo, mutirões de paternidade, de seguro-DPVAT. Seguro-DPVAT, que são essas acidentárias a que me referi, mas o grupo tem atuado também em outros mutirões. A exemplo do mutirão carcerário, a exemplo, tivemos agora ano passado uma atuação nas varas de tóxicos também, como mutirão nas varas de tóxicos. No ano de 2012, houve mutirão também na área do júri. Então, é assim que atua o grupo. Doutor Eli Gonçalves, quantos processos foram julgados pela equipe de magistrados do grupo? Olha, nós tivemos, nos 2 últimos anos, cerca de 14 mil processos julgados. Doutor Eli, agora, antes de julgar, existem outros procedimentos a serem feitos. Quais são as movimentações processuais necessárias ao processo? Antes de se dar o julgamento propriamente de um processo, há toda uma fase administrativa. É aquele trabalho, portanto, de rotina que vai levar o processo até o momento do julgamento. Então, todo aquele trabalho relacionado àquelas fases que o processo normalmente passa, a fase de conciliação do processo, a juntada de documentos, os prazos que são dados,
as audiências que são realizadas, isso faz que antecipam ao julgamento propriamente do processo. No julgamento de um processo do mutirão DPVAT, por exemplo, a disponibilização de equipes de perícia médica, isso aí também faz parte da questão do andamento do processo? Muito importante, Pamela, essa sua observação, porque, por exemplo, esses processos, eles demandam a perícia. Então, é muito importante que haja, de fato, na fase de conciliação, uma possibilidade de encerrar o processo, porque, não sendo possível, necessariamente tem que se passar por uma perícia. E essa perícia, ela há de ser uma perícia oficial. Então, temos que estabelecer, na verdade, a diretoria do fórum, estabelecer convênios para justamente ter como dar vazão a esses processos. Então, aquela parte a que me referi, administrativa, que antecede o julgamento propriamente dito, é por demais importante. Em 2012, foram feitas aproximadamente 700 perícias dentro de um grande mutirão de DPVAT. Doutor Eli, o grupo também faz atualização dos sistemas de informática? Olha, esse o grupo, com certeza, naquele primeiro momento, de 2012 principalmente, trabalhou firme nisso aí, no sistema SPROC. Então, havia justamente ali uma quantidade expressiva de processos que dependiam de ações desse sentido, portanto, trabalho de rotina, para a eliminação, inclusive baixa, de processos que já tinham sido até julgados. Então, havia ali um sem número de situações que não justificava mais aquele processo estar no próprio sistema. Então, muita coisa foi eliminada. Hoje, há um trabalho sendo desenvolvido pela própria direção do Fórum e o grupo, com certeza, dará apoio a esse trabalho. Para que os próprios magistrados sempre atualizem a situação. Não só os magistrados, como o grupo, ele também dispõe de uma equipe de servidores. Então, nós atuamos com 52 servidores que atuam nas suas varas, são lotados em diversas áreas, civil, criminal, mas disponibilizam 2 horas do seu tempo para o grupo. E essas 2 horas do tempo ao grupo, elas podem perfeitamente ser utilizadas nessa missão. Doutor Eli, como o juiz pode fazer para ter o apoio do grupo de auxílio? Bom, hoje nós temos praticamente um disciplinamento, não é? Quer dizer, praticamente não, há um disciplinamento. Esse disciplinamento, justamente onde há maior congestionamento. Então, a atuação do grupo hoje deve se voltar para isso, para onde se dá o maior congestionamento. E, a propósito, o próprio Tribunal de Justiça, através da Secretaria, portanto, de Planejamento, já distribuiu entre todas as unidades, as diversas unidades judiciárias, a relação dos processos mais antigos. E, por essa relação, é onde vai justamente se fazer o trabalho de descongestionamento. A gente faz agora um breve intervalo e daqui a pouco volta a entrevistar o juiz Eli Gonçalves Júnior, coordenador do Grupo de Descongestionamento de Processos da capital. O Judiciário em Evidência está de volta. Estamos conversando com o juiz Eli Gonçalves Júnior sobre o Grupo de Descongestionamento de Processos Judiciais de Fortaleza. Doutor Eli Gonçalves, que medidas têm permitido aos juízes julgar com mais celeridade? Os processos que estão afetos ao grupo de descongestionamento para julgamento, eles já chegam para julgamento aptos para essa tarefa. Portanto, isso facilita claramente o julgamento dos processos. No momento em que integrantes do grupo recebem para julgamento autos que já estão naquela situação
finalizada, daquela parte administrativa toda já resolvida, isso com certeza facilita o julgamento. Naturalmente que, no todo, os processos judiciais, aquilo que facilita o julgamento é você ter, certamente, uma legislação cada vez mais atualizada e também o grupo de apoio dentro das próprias unidades administrativas, que significa dizer um número compatível de servidores para que possa dar andamento à quantidade de movimentações que cada unidade judiciária tem. Que fatores fazem com que um processo demore a ser julgado? Bom, há uma série de fatores. Vamos destacar alguns mais importantes. A própria gestão do processo. Há necessidade, portanto, que os colegas eles possam fazer uma seleção justamente daqueles casos repetitivos. É preciso que haja uma maior eficiência nos expedientes, nas intimações, nas diligências, para a maior rapidez, portanto, de um julgamento. Mas há outras. Nós temos sempre uma demanda crescente no judiciário. E quanto mais demanda ocorre, naturalmente que outras etapas, que não aquelas do julgamento propriamente, vão ocupar o tempo dos magistrados. A população tem, de certa forma, procurado mais a justiça? Com certeza. Há uma procura sempre crescente da população em relação aos seus direitos. Existem casos, processos que poderiam ser evitados com uma conciliação, por exemplo? É de suma importância o trabalho de conciliação, até mesmo numa fase pré-processual. Então, nós temos as chamadas em muitos bairros, em algumas cidades mesmo da Grande Fortaleza, as casas de mediação, que isso tudo são ações que são desenvolvidas no sentido de evitar o estabelecimento de uma nova ação. Doutor Eli, que ações o senhor planeja para o período em que vai ficar como coordenador da equipe? Otimizar os controles de acompanhamento da produtividade. Então, essa será a nossa preocupação, não é? De colocar, portanto, à disposição dos colegas aquelas ferramentas que a gente possa dispor e com o grupo atuando sempre focado nas metas. E até quando o senhor fica no cargo? O cargo é de designação, portanto, do próprio presidente do Tribunal de Justiça. Então, esperamos justamente fazer sempre nossa prestação de contas e certamente ao presidente do tribunal a quem compete avaliar o nosso trabalho. O grupo de descongestionamento, doutor Eli, ele é de Fortaleza, mas ele já deu suporte em ações no interior. Isso deve continuar também? Alguns componentes do grupo foram chamados para missões no interior. Nós tivemos presentes justamente alguns componentes do grupo, inclusive durante o processo eleitoral. Em algumas comarcas do interior também tivemos colegas que participaram de mutirão em comarcas do interior. Mas, principalmente, o grupo é de auxílio, portanto, o grupo de descongestionamento da capital. O Tribunal de Justiça, na resolução, criou um grupo voltado para a capital e um outro voltado para o interior. Existem mutirões programados ou estão sendo planejados para esse ano de 2014? Em conversa com a doutora Natália, que é a coordenadora do Centro de Soluções de Conflitos, ela me disse que já está, sim, programando mutirão para área relacionada a aquelas ações acidentárias, como também relacionada a grupos financeiros, e que certamente nós vamos encontrar meios de dar apoio a essa iniciativa.
Esses processos envolvendo instituições financeiras, eles também têm sido recorrentes no judiciário? Sim, sim. Portanto, nós já fizemos no passado alguns mutirões, colaboramos com o apoio e tem surtido efeito. O grupo de descongestionamento é uma experiência bem-sucedida? Com certeza. A gente tem justamente percebido que o magistrado, dentro da sua unidade judiciária, ele tem atividades outras que não aquelas apenas de julgar. Então, o magistrado está envolvido em outros atos, como audiências de processo, como receber advogados, como, inclusive, encaminhar questões administrativas dentro da sua unidade judiciária e que são coisas que tomam muito tempo do magistrado. E você ter um grupo de apoio para justamente suplementar, não é, as sentenças que serão proferidas dentro daquela unidade, tanto melhor. Eu conversei com o juiz Eli Gonçalves Júnior, coordenador do Grupo de Descongestionamento de Processos de Fortaleza. Obrigada pela entrevista. Por nada, Pamela. Estou à disposição. O Judiciário em Evidência está terminando. Esse e os outros programas estão no site tjce.jus.br e no youtube.com/tjce Imprensa. Até semana que vem.